Opa, senta aí que aí vem história, uma história curiosa hoje. Hoje nós vamos ver o passado voltando. Te explico. Rio de Janeiro, 1904, chamada Revolta da Vacina. Naquele ano, para a gente contextualizar, a revolta, o que estava acontecendo, o que estava em jogo no momento. Por aqueles anos, prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, era um cidadão chamado Pereira Passos. E após uma visita, uma estadia na França, em Paris, encantado com as belezas do lugar, encantado com os atrativos do lugar, pensou: o Rio de Janeiro é uma cidade com seus atrativos naturais também, com tanta ou mais capacidade de atrair turistas do que Paris. Porém, do jeito que o Rio de Janeiro estava, cortiços no centro da cidade. Para tu entender o que é cortiço, não tem ainda descrição melhor que a do livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Se tu leu, tu lembra; se tu não leu, tá aí uma dica, para entender o que era um cortiço, no Rio de Janeiro, aí na virada do século XIX para o século XX. O Rio de Janeiro, então, com muitos cortiços, que abrigavam uma população gigantesca, apinhada nesses cortiços. Qualquer epidemia, qualquer doença contagiosa acabava atingindo aí boa parte dos moradores dos cortiços. Costumes, enfim, a degeneração de costumes para os padrões da época e tal, criminalidade em torno do centro do Rio de Janeiro. Então ficava tudo meio complicado para quem pensava em atrair turistas. Então a primeira coisa a fazer foi o chamado bota abaixo, Botou-se abaixo, a ideia era se demolir os cortiços e expulsar essas populações, boa parte dessa população composta por ex-escravos, então libertos aí, há 10, 15, 20 anos e tal. Então, se botou os cortiços abaixo e essa gente teve que procurar um novo lugar, um outro lugar para viver, e foram encontrar subindo aí em costa de morros próximos, dando origem depois às favelas. Depois desse passo, então com a volta do Pereira Passos de Paris para o Rio de Janeiro e também pegando as ideias, apostando nas ideias do médico sanitarista Oswaldo Cruz, começou a campanha obrigatória de vacinação. Vacinação, inicialmente, contra a varíola, que se alastrava, entre outras doenças, como uma verdadeira praga por várias cidades, incluindo o Rio de Janeiro. O porém dessa questão toda, da vacinação ser obrigatória, havia um outro porém, que é a desinformação. População da época, a gente tem que lembrar, início do século XX, população alfabetizada e população com um mínimo de estudo ainda é bem baixa no Brasil. Então a população não entendia muito bem esse negócio de vacina e ficava com medo, e principalmente desconfiados esses que foram vítimas do bota abaixo, esses que perderam casas, perderam o que tinha e tal, viram com certa desconfiança agora essa vacina que se queria dar na população. E quando se tentava explicar o que era botar um vírus morto da doença e tal, aí mesmo que a desconfiança era maior ainda. Então isso deu origem aí a alguns dias aí, um pouco mais de uma semana de quebra-quebra na cidade do Rio de Janeiro, em função dessa obrigatoriedade de se tomar vacina, uma população que ainda não entende isso muito bem. Depois disso, depois de tanto tumulto, de tanto quebra-quebra, o governo voltou atrás, continuou oferecendo a vacina, mas não mais em caráter obrigatório. O que isso tem a ver com os dias atuais? Já deve ter te ligado, Sim, estou falando aí do movimento anti-vacina que tem aí no Brasil, o que não tem no Brasil, e em vários outros países. Mas essa questão não começou no Brasil, por incrível que pareça. Essa questão toda do movimento anti-vacina atual começou na Inglaterra. Um médico inglês, Andrew Wakefield, em 1998, aí 20, 21 anos atrás, publicou um estudo preliminar onde ele constatou a incidência de autismo em 12 crianças, uma população em termos científicos irrisória, não pode ser considerado, teria que ter um estudo maior, mais abrangente e tal, mas uma população aí de 12 crianças com autismo
encontrou nela aí, nessa população, né, detectou presença aí de sarampo, do vírus do sarampo, e aí atribuiu-se isso à vacina, todas elas tinham sido vacinadas contra o sarampo. Era um estudo preliminar, não era para ter ganho tanta dimensão quanto ganhou, né, até que se tornasse conclusivo e tal, mas muita gente pegou isso aí da época para cá, de 98 para cá, e começou todo um movimento anti-vacina em muitos países do mundo, né? Então isso acabou, claro, né, chegando ao Brasil, numa época de nazismo de esquerda, numa época de terra plana, vacina causa autismo, era barbada de acreditar, né? E até hoje, então, tem muita gente, não está tendo guerra, revolta da vacina, mas muita gente está evitando de vacinar os filhos e a si mesmo. Muita gente está arriscando a vida de crianças, né, dos filhos e de si próprias, em nome dessa causa, né, desse absurdo aí que se espalhou. Na época, além de não vacinar, ainda teve todo um quebra-quebra, né, e tal, a questão foi bem séria. Hoje não está tendo isso, mas está tendo a recusa da vacina novamente. E o fato da semana foi o político, né, uma liderança de extrema direita na Itália, e um dos maiores defensores, mais combativos de vacinas, né, portanto, o maior defensor do movimento anti-vacina na Itália, Massimiliano Fedriga, então, internado com catapora, ele mesmo não se vacinou, obviamente, como defensor do movimento, foi internado com catapora e já está meio que revendo a sua posição, não totalmente ainda mudando para o outro lado, passando a pregar vacinação da população, isso ainda não, mas já está revendo aí, né, ouvido aí para os repórteres e tal, diz que já está revendo a sua posição em relação a defender a simples não vacinação da população. História. 100 e poucos anos depois, discutindo-se ainda de outra maneira, em outras proporções, mas as mesmas coisas, os mesmos problemas. Se as pessoas, né, dessem mais bola para o passado, dessem mais atenção ao passado, os problemas no presente seriam outros. Valeu? Então, já sabe, né? Te vacina contra a ignorância. Curte aí o vídeo, te inscreve aí, faz aquele jingle bell amigo no sininho e tal, e manda aí para os teus amigos. Beleza?